Você acha que essa questão deveria ser anulada? Eu acho. Fica comigo até o final que eu te explico por quê. Eu sou Gui Marques e hoje nós vamos resolver uma questão da Santa Casa 2024. Vamos dar uma olhada no enunciado? Ele diz assim, na figura, o perímetro do polígono ABCDE é 15 centímetros. Os segmentos de reta AF e BC são paralelos. Eu mantive a redação original da prova, tá? Paralelos. E os pontos A, E e F são colineares. Considerando os dados contidos na figura e que AB é igual a 1, BC é igual a 2, CD é igual a 3, AE é igual a 4, ele pergunta o seno do ângulo DEF. Gente, você já sabe, tenta resolver. É possível resolver a questão com os dados que estão aí, embora ela esteja furada por outro motivo, depois eu vou explicar por quê. Mas tenta resolver. Se você não conseguir resolver, a gente resolve na sequência, tá bom? Dá um pause no vídeo, aproveita que você vai dar um pause no vídeo. Por favor, já dê like nesse vídeo e se inscreva no canal para saber, para ser notificado, né, quando os próximos vídeos saírem, tá bom? Valeu, pessoal. Dá um pause no vídeo, tenta resolver. Qualquer coisa a gente já resolve juntos. Bom, pessoal, então, a ideia da VUNESP para você resolver esse exercício é o seguinte. Ele deu perímetro do polígono ABCDE e ele deu 4 lados desse polígono. Tá? Então vamos marcar aqui inicialmente os lados que ele deu. AB mede 1, então esta medida aqui é 1. BC mede 2. CD mede 3. DE ele não deu, tá? Eu vou chamar aqui, por exemplo, de X. E AE mede 4. Cuidado então, ele colocou mais um ponto F, né? O AE que ele está citando aí é só essa partezinha que eu vou ressaltar, certo? Então esta medida aqui mede 4. Muito bom. Para poder saber o valor de x, basta a gente pensar que o perímetro é a soma dos lados, né? Então, se a gente considerar, vamos colocar aqui do lado porque essa questão vai exigir um pouquinho de espaço. Então, se eu escrever que o perímetro pode ser calculado como sendo 1 mais 2 mais 3 mais 4 e mais x. Concorda comigo? É a soma de todos os lados desse pentágono, no caso, né? Um pentágono, ele não é um pentágono normal, mas ou regular, mas é um pentágono porque ele tem 5 lados, e a soma dos 5 lados, que é o perímetro, ele disse para a gente que é perímetro, né? Soma dos lados, 15. Portanto, 1 mais 2 mais 3 mais 4 é 10, 10 mais x igual a 15, posso tirar aqui, x obrigatoriamente vai ter que valer 5, certo? Então vamos usar essa informação aqui do 5, que vai ser necessário para a gente. Ó, x é igual a 5. Tá? Ele tem lados, então 1, 2, 3, 4 e 5. Ele pediu aqui ó, o seno do ângulo DEF. E ele marcou esse ângulo, inclusive, ele só não deu nome, né? Então eu posso chamar aqui esse ângulo que sai de D, tem vértice em E e vai para F. Portanto, eu posso dizer esse aqui, por exemplo, vamos chamar de ângulo alfa. Ele pediu o seno do ângulo alfa. Ora, seno de um ângulo, se eu tiver um triângulo retângulo, eu posso dizer que seno sempre pode ser calculado como sendo cateto oposto sobre hipotenusa. Concorda comigo? Mas onde estaria esse triângulo retângulo? Ora, eu vou traçar aqui, para você ver se você concorda comigo. Eu vou traçar aqui uma linha vertical. Essa linha vertical, portanto, faz 90 graus aqui com a base. Fecha aqui do lado direito um triângulo retângulo, certo? Aonde esse lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus, é o x, que a gente já sabe que vale 5. Portanto, é só eu descobrir esta, por exemplo, essa medida aqui que eu posso chamar de h, altura. Se eu dividir h, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, certo? Se eu dividir h por x, que é 5, eu vou ter o seno do ângulo alfa. Concorda comigo? Então, eu posso dizer que isso daqui vai ser igual a h, deixa eu colocar em outra cor aqui que vai ficar mais fácil de enxergar. Isso pode ser calculado como sendo h dividido por 5.
porque cateto oposto é o h e a hipotenusa é o x, certo? Muito bem. Nossa tarefa agora está em achar quanto mede h. E para achar essa altura, a gente consegue tranquilamente pensando no seguinte, dividindo essa altura em partes. Para subir do chão, vamos dizer que isso aqui seja o chãozinho, tá? Para subir do chão até o ponto E, eu posso fazer isso em duas etapas. Eu posso primeiro subir até a altura do ponto B, concorda comigo? Que eu vou chamar aqui, por exemplo, de A. E depois eu posso subir do C até o E, lá em cima, deixa eu fazer retinho aqui, até a mesma altura aqui do ponto D. Vou fechar em outra cor, porque é essa altura que vai interessar para a gente. Olha só, se eu aqui vier reto para cima, tá? Nessa medida que eu posso chamar aqui, por exemplo, de B. Se eu subo A, depois subo B, você concorda comigo que essa altura aqui pode ser A mais B? Então, A mais B vai ser a altura que eu preciso. Tendo essa altura, eu divido por 5 e já tenho direto o valor do seno de alfa. O que ele pediu? Seno do ângulo DF, que é o ângulo alfa, e a gente marca as afirmativas. Percebe como é que a gente vai resolver então? Então a gente precisa agora desenvolver algum raciocínio que nos permita calcular A e que permita calcular B, certo? A gente vai fazer os dois cálculos, A e B, a gente vai calcular usando triângulos retângulos, seno e cosseno também, mesma coisa que a gente já usou até agora. Então vamos lá. Neste triângulo pequenininho aqui, você concorda comigo que eu tenho um ângulo de 45 graus, que esse ângulo de 45 tem um cateto oposto, que é A, e a hipotenusa mede 1? Posso dizer também que cateto oposto e hipotenusa é seno, então que o seno do ângulo de 45 graus no triângulo pequenininho, nesse triângulo aqui que tem hipotenusa AB, vai ser A sobre 1. E o seno de 45 a gente já sabe, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, certo? Igual a A sobre 1. Portanto, daqui eu tiro direto que o A mede 1 vezes raiz de 2 sobre 2, vai dar raiz de 2 sobre 2. Tudo bem para achar o A? Ora, tendo o A, agora a gente precisa achar o B para poder finalizar o exercício, né? O B, que eu fechei aqui um triângulo retângulo, ele pode ser fechado aqui embaixo também, mas eu fechei aqui para cima para a gente poder enxergar direito. Olha só, esse BC e essa altura, eles são perpendiculares, certo? Então aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Mas o ângulo completo aqui é 120. Portanto, se eu já tenho 90 aqui, ó, este ângulo aqui, ele vai ser um ângulo de 30 graus, certo? E do triângulo que tem CD como hipotenusa, então a hipotenusa eu já sei que vale 3, e eu tenho um cateto. Mas esse cateto, para o ângulo de 30, ele é um cateto que não é o cateto oposto. O cateto oposto estaria em azul. O cateto que eu tenho aqui é o cateto adjacente ao ângulo de 30, certo? Quem relaciona cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno. Portanto, cosseno de 30 graus vai ser igual cateto adjacente, que é B, dividido pela hipotenusa, que é 3. Concorda comigo? Posso dizer que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, valor conhecido nosso, é igual a B sobre 3. Da onde eu tiro que B vai ser 3 raiz de 3 sobre 2. Portanto, a gente já tem os valores de A e B. Tendo os valores de A e B, eu já consigo achar a medida da altura, essa altura aqui que é A mais B, e tendo a medida da altura, eu consigo achar o seno, certo? Esses são os próximos passos que a gente vai percorrer. Então vamos lá. Altura. A altura H vai ser a medida de A mais a medida de B. É a altura total subindo 2 passos de cada vez, né? Um A, depois o B. Então, a H é igual a A mais B. Posso dizer que a altura H vai ser A, que é a raiz de 2 sobre 2, mais B, que é
3 raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? E agora a gente precisa fazer seno de alfa igual a h sobre 5. Eu já tenho altura, né? Não vamos ficar mexendo muito com isso, não. Mas eu posso dizer, eu vou só agrupar, já que os dois estão sobre 2, eu vou fazer uma fração só. Eu vou fazer sobre 2 aqui, vai ficar a raiz de 2 mais 3 raiz de 3. E eu vou perguntar para você se você concorda comigo que eu posso escrever o seno de alfa de uma maneira que vai facilitar um pouquinho a nossa conta. Em vez de h dividido por 5, porque é cateto oposto sobre hipotenusa nesse triângulo aqui ó, vertical, você concorda comigo que eu posso escrever 1/5 vezes h? Só vai facilitar porque a gente não vai ter que fazer fração sobre fração, tá? Então, o seno de alfa vai ser h sobre 5, h vezes 1 é h, né? h dividido por 5. h sobre 5 é o seno de alfa que a gente já tinha visto. Então, o seno de alfa vai ser 1/5 vezes a medida da altura que a gente já tem, que é a raiz de 2, mais 3 raiz de 3, tudo isso sobre 2. Portanto, eu posso dizer que o seno de alfa é igual a raiz de 2 mais 3 raiz de 3, que multiplicado por 1 não muda nada, dividido por 5 vezes 2, que é 10. E esta é a resposta que a VUNESP queria que você desse para esse exercício. E ela está correta se a gente considerar alguns dados do enunciado. Portanto, raiz de 2 mais 3 raiz de 3 sobre 10. A resposta considerada como correta pela VUNESP é letra C. Tudo bem? Bom, gente, mas no início do vídeo eu falei que eu achava que essa questão deveria ter sido anulada, mas por quê? Porque é muito difícil? Não, na verdade a gente aplicou seno e cosseno em triângulos retângulos conhecidos e a gente achou o valor que ele pediu numa das afirmativas. Por que essa questão poderia ser uma questão furada? Deixa eu mostrar para você o seguinte. Percebeu então que a resposta que a VUNESP queria que você marcasse era a letra C, certo? Deixa eu te mostrar o porquê que essa questão ela não está correta e ela pode atrapalhar alguns candidatos aí que perceberam esse erro e de repente tentaram fazer de outra forma. Eu vou apagar aqui a resolução, tá? Se quiser, tira um print do quadro agora, porque eu vou apagar a resolução e eu vou te mostrar o que aconteceu de errado nessa questão. Olha só, esse era o enunciado. E quando você tem uma figura como essa, gente, ele te deu as medidas de AB, BC, CD, DE, DE ele não deu, né? E AE aqui, e ele disse o perímetro. Portanto, ele acabou dando a medida de DE. Esse é o tipo do problema que a gente chama em matemática de superdeterminado. Por quê? Você concorda comigo que se eu partir do ponto A, imagine que você está andando no chão e você está marcando essas distâncias no chão. Se eu parto do ponto A, tem uma linha de referência, que é essa linha AE, e eu ando 45 graus numa determinada direção, e eu ando uma medida 1 nessa direção. Depois eu ando 2 numa direção paralela àquela de baixo que eu tinha pré-determinada. Ponto C está mais do que determinado, certo? Depois eu viro 120 graus ali, faço esse ângulo de 120 graus aqui, e ando mais uma medida CD, que é 3 centímetros. Tá? Bom, esse ponto D está determinado, certo? O que eu digo que está determinado? Você não tem como parar em outro lugar se você seguir exatamente essas instruções. E esta medida aqui, ó, 4, também foi dada aqui embaixo, certo? O problema é o seguinte, se você fizer exatamente isso que ele falou em escala, você vai parar no ponto D e a distância que você vai estar do ponto E, que ele disse que era 5 porque ele te deu o perímetro e não precisava ter te dado o perímetro, porque você pode calcular essa distância entre D e E, já que esse é um ponto bem conhecido por todas essas medidas que a gente andou, e o ponto E é um ponto bem conhecido também porque ele está a 4 de distância do ponto A, concorda? A distância de D até E tem que dar os 5 que ele deu através do perímetro do polígono, certo? Sabe qual é o problema? A distância de verdade, quando você fizer esse desenho em escala, ou se você calcular
esta distância aqui, depois esta distância aqui, e você fizer um Pitágoras e você achar a distância de D até E, por exemplo, se você resolver usando geometria analítica, a distância real entre D e E não é os 5 centímetros que ele deu. A distância de verdade é 3,31. Se você traçasse uma linha com 5 centímetros, ela ia lá para a esquerda, ela ia acabar com os dados do problema aqui. Então, gente, por isso que eu digo, teve gente que saiu usando o perímetro, assim como eu mostrei para vocês a resolução, não tem problema nenhum, se você conseguiu resolver usando isso, legal. O problema é aquele candidato que calculou, deixou de lado esse perímetro aqui, ó, e foi pelo lado mais difícil, eu concordo, e calculou esta distância, depois somou 2, depois calculou esta distância aqui, fez Pitágoras. Então, o candidato que calcular corretamente esse segmento aqui para ser a hipotenusa daquele triângulo retângulo que a gente usou, 3,31 sendo a hipotenusa e não 5, ele não vai chegar em nenhuma das afirmativas. Entende? É mais ou menos, deixa eu só te explicar assim para ficar bem claro. Se eu disser que um quadrado tem lado 4, a diagonal dele mede 4 raiz de 2, a gente já sabe, não precisa ser dito. Tá? Mas se eu disser para você que um quadrado tem lado 4 e a diagonal mede 18, você concorda que eu estou dando duas informações que são conflitantes? Portanto, um quadrado de lado 4 tem que ter diagonal 4 raiz de 2 e não pode ter diagonal 18. Então, quando você dá informações conflitantes, esta figura você pode partir por uma resolução, você vai ter a resposta que a VUNESP queria. Se você partir para outra resolução, ignorando um dos dados do enunciado, você vai ter outra resposta. E é por isso que eu acredito que essa questão, apesar de poder ser resolvida, ela deveria ser anulada. Tá? Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você concorde comigo. Se não concordar, você tem todo o direito. Professor, mas eu usei perímetro que é a maneira mais simples, eu acho que não deve ser anulada. Ok, comenta aqui embaixo. Por que você acha que uma questão como essa, que na minha opinião está furada, não deveria ter sido anulada? A VUNESP concorda com você, ela não anulou a questão. Mas se percebeu que os dados eram inconsistentes, na minha opinião, ela deveria ter anulado a questão. Tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu. Nos falamos no próximo vídeo.